plano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. Farmácia Primaflora, manipulação de fórmulas, homeopatia, nutrição esportiva e veterinária. Qualidade e amor por você. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais, a Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo, tudo o que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338, fone 3255-5076, 3255-5076, em Rolândia. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli dá no coração, mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. Bazar Rolândia, a maior e melhor loja de brinquedos da cidade. Ótimos preços e a maior variedade de brinquedos você só encontra aqui. Bazar Rolândia, Avenida Interventor Manuel Ribas, 1325. Você procura um atendimento especializado e humanizado para o seu tratamento dentário? Então você precisa conhecer o Instituto Balesteiro de Odontologia, que atende em Rolândia há mais de 10 anos e é comandado pelo experiente Dr. Kleber Balesteiro. Quer reabilitar seu sorriso? Fazer aquele tão sonhado implante? Fazer clareamento, tratamento de canal ou colocar as modernas lentes de contatos odontológicas? Então vá ao Instituto Balesteiro de Odontologia e volte a ter orgulho de seu sorriso. Deixa eu ver o sorriso dele. Ai, que alô, lindo! Rolândia, alô, Norte do Paraná, boa noite. Estamos entrando no ar, programa do Renato Sartori ao vivo, aqui pela TV Cultura Norte Paranaense, 27.1. Obrigado por você estar ligado junto com a gente, obrigado você que acompanha através do Facebook. Por onde você está no mundo, pode acompanhar o programa do Renato através do Face, aqui da TV Cultura. Tá feliz, mãe? Hoje o programa está com muitas informações, vou trazer um assunto assim muito bom, né? E que mexe com a vida de milhões de pessoas, que nós vamos conversar isso a partir do segundo bloco, uma entrevista muito bacana que nós vamos ter aqui no programa hoje. Hoje é dia 12 de agosto, você sabe o que é comemorado dia 12 de agosto? Pois é, dia 12 de agosto foi instituído pela ONU, a Organizações das Nações Unidas, como o Dia da Juventude. Né? Isso aconteceu em 1999. No Brasil, o Dia da Juventude passou a fazer parte do calendário oficial em 2002. Porém, é uma data que a gente deveria estar vendo um monte de eventos públicos, pessoas comemorando o Dia da Juventude, os governos prestando conta do que estão fazendo para a nossa juventude, mas infelizmente a realidade é bem diferente. Nós não temos muito o que comemorar pela nossa juventude, né? Só nos resta então lembrar dessa data para nós cobrarmos, exigirmos políticas públicas relacionadas à nossa juventude. Aqui em Rolândia então, vamos nem falar, né? Perdemos projetos importantíssimos que acolhia criança, adolescentes, a nossa juventude, como Criar. No final do ano passado deixou de existir em Rolândia o Colégio SESI, que oferecia o ensino médio profissionalizante aos estudantes. Pois é, Rolândia perdeu o Colégio SESI também. Ou seja, em vez de avançarmos, começamos a andar para trás. Quantas coisas que faltam ao nosso jovem? Incentivos, dar a eles condições, capacidade, dar a eles entusiasmo para eles se formarem, porque muito poucos são os que chegam a uma universidade e que chegam a completar uma universidade. Infelizmente o Brasil precisa de muito na área da juventude. E eu tenho certeza que essa data passou desapercebida por quase o Brasil inteiro.
mas é uma data que deveria ser muito, mas muito divulgada para que seja cobrado ações para a nossa juventude. Infelizmente, no Brasil, as coisas estão assim, mas a gente não pode perder a esperança. Temos que continuar cobrando e acreditando que muitas coisas ainda vão acontecer de bom. Ontem, falando em Dia da Juventude, ontem vamos lembrar dos nossos pais. Ontem foi o Dia dos Pais, os nossos jovens pais, né? Todos eles. E pai se deve honrar todos os dias, né? Aliás, é um mandamento, né, da Bíblia, honrar pai e mãe, né? Então nós devemos honrá-los. E ontem foi um dia de festa, todo mundo se reunindo, mas continue amando seus pais todos os dias, né? Eu ontem recebi, obviamente, o abraço da minha filha, 22 anos, formada, graças a Deus, aquele abraço gostoso de quem vem dar um parabéns pelo Dia dos Pais. Também tenho meu pai, quero aqui deixar também os parabéns ao seu Abraão, que tantos bons exemplos me deu e me dá até hoje, né? Está aí forte, firme, e nós temos que lutar por eles, né? Chega um ponto que a gente tem que estar ali juntinho com os pais, ajudá-los também, porque pai é uma coisa muito sagrada, de muita responsabilidade. E ontem tivemos o Dia dos Pais. Mas além do Dia dos Pais, esse final de semana também, digamos que foi marcado por um assunto que foi muito comentado desde a última quinta-feira. Aqui na TV Cultura começou a ser divulgado e já partiu para as redes sociais os depoimentos, né? Os áudios, os vídeos dos depoimentos da primeira-dama, da médica doutora Nilza, que também é servidora municipal no GAECO, do seu esposo, de alguns servidores da Justiça, do dono da empresa, né, que é contratada para fazer os plantões. E, infelizmente, como que a coisa ficou ruim, né? Como que o povo de Rolândia acreditou tanto, colocou tanta esperança, e a cada momento que surge vem um banho de água fria, né, na esperança que o povo depositou para esse pessoal que chegou aí, né? É uma coisa muito triste, porque a gente vê a nossa cidade perdendo, né? Eles, obviamente, vão responder lá na justiça pelos crimes, vão ser julgados, enfim, a justiça dirá o que vai acontecer. Mas o prejuízo para a nossa cidade é muito grande, mas muito grande mesmo. E fica uma lição também, fica uma lição. Nós temos que tirar exemplo disso. Diploma, título e patente não define caráter de ninguém. Caráter é algo que a gente traz com a gente de berço, é algo que a gente define pela vida. Você não precisa ser médico, doutor, absolutamente nada para ser honesto e responsável. Fica essa lição. Olha, e falando em médico, outra coisa que quando a gente acha que já acabou as coisas, surgem mais, né? Vocês viram que o prefeito e um ex-secretário também foi multado pelo Tribunal de Contas em quase R$5.000 cada um. Sabe por quê? Pois é, irregularidades em licitação. Parece que não aprendem, né? Que coisa, né? O objetivo do edital dessa licitação tinha para contratar uma empresa para prestação de pinturas, prestação de serviço de pinturas no município. E colocaram lá no edital, como quem não quer nada, que a empresa vencedora deveria estar a pelo menos 20 quilômetros, menos de 20 quilômetros da sede da prefeitura. Aí o Tribunal de Contas entendeu que isso poderia ser um direcionamento para alguma empresa ganhar essa licitação. Então foram multados por mais essa atitude que tiveram e não conseguiram, obviamente, provar ao Tribunal de Contas o porquê desse, digamos, dessa prerrogativa que estava nessa licitação. E aí vão ter que pagar esta multa, né? Olha, eu quero pedir para os meninos, nós temos uma imagem legal, que apesar de ser aqui em Cambé, mas vai mexer com a vida de muitos rolandenses, tá? E é uma notícia muito boa. Já foi assinada a ordem de serviço algum tempo atrás pelo governador e agora parece que as obras vão começar a acontecer. Coloca, Xeron, a imagem da trincheira que vai ser construída ali entre Rolândia, Cambé e Londrina, ali no trevo ali da Seara, onde tem a churrascaria Botafogo, tá ali.
Então ali vai ter um rebaixamento de pista, né? Para quem segue ali por Batislava e Caramuru, pega às direita. Para quem vai para o centro de Cambé, às esquerdas, ali subindo a Sadia. E as obras, pelo que foi anunciado, já estão começando a mexer até num desvio ali. A obra deve começar nos próximos dias. Vamos colocar nos próximos meses, né? Porque coisa pública nunca começa na hora certa mesmo. E olha, e essa obra aí, se os engenheiros, a empresa responsável for rapidinho, é capaz de acabar primeiro que a trincheira aqui da Avenida Ailton Rodrigues Alves, né? Que era para ser entregue esse ano, foi prorrogada para o final do ano agora, mas pelo visto deve ser entregue só no começo de ano. É aquilo que a gente fala, né? Eles vão deixando, para ficar bem na época eleitoral, para alguém sair na foto e dizer que é o pai da criança, e levar vantagem, aquelas coisas todas, né? Como que o povo de Rolândia está ansioso pela trincheira da Ailton Rodrigues Alves, até para destravar o trânsito naquela região, que tem judiado muito, né, das pessoas que dependem ali de usar a Ailton Rodrigues Alves e tem que fazer os desvios, uns pela Vila Oliveira, outros pela Alfredo Moreira Filho. Enfim, é uma mão de obra desgramada, e a trincheira, que era para durar 1 ano e pouco a construção, está indo para quase 4 anos. Tomara que essa de Cambé fique pronta logo, porque daí também, para a gente chegar em Londrina, vamos chegar mais rápido. Olha, muito se comenta que as coisas têm andado muito rápido, as coisas têm mudado toda hora, né? Um monte de coisa mudando, né? E esses dias eu recebi umas fotos, eu achei super legal, umas imagens, de como as coisas foram mudando ao longo desses últimos anos. As atitudes das pessoas e as diferenças que existiam, né? E as diferenças que existem entre pouco mais de 20, 30 anos para hoje, né? Querem ver só? A primeira imagem aí, olha como é que era a televisão e o ser humano numa época e como é que está hoje. Olha aí, 1990, televisão de tubo, a televisão era forte, robusta, né? E todo mundo era magrinho, né? Não tinha esse negócio de pessoa obesa, nada, né? Agora em 2017, a televisão tá fininha e quem engordou foi a gente, né? Ah, vida! Viu como é que mudou? Quer ver agora? Antigamente, as mães, o que as mães faziam com a gente? Olha lá. Eu mesmo, nossa vida, muitas vezes meu pai foi me buscar na rua, porque eu ficava jogando bola na rua, e dava a hora de entrar para casa, tomar banho e fazer o dever de casa. Ah, se não fizesse o dever de casa. Hoje, mudou, né? Hoje a mãe tem que puxar o filho pelas orelhas e mandar ele brincar no quintal, porque senão ele fica o dia inteiro no mundo virtual, né? Nos jogos, no computador, com os jogos Xbox, videogame e tal, e ele não quer saber mais de brincar na rua, né? Mudou, né? De 1996 para 2016. Como é que está diferente, né? Olha como é que era antigamente a molecada. Antigamente empinavam pipa, né? Hoje eles brincam com o quê? Com drone, né? Essa é a diferença também. Pode ver que essa foto aí, essa imagem de 2009 e 2019, colocou aí um tempo menor, 10 anos, né? E os drones estão dominando aí as crianças brincando, né? Olha como é que as crianças respeitavam os professores. Em 1968, levava flores para a professora, maçã, né? Todas as crianças queriam agradar os professores. Hoje, o professor é ameaçado dentro das salas de aula, né? Que diferença, né? Essa realidade precisa mudar, gente. Não podemos chegar a esse ponto, infelizmente. E tudo isso começa com uma boa educação dentro de casa, né? A gente tem esperança que isso muda, né? Veja essa imagem de um cidadão na praia. Olha lá, em 1996, a estampa era no short, né? Era na bermuda. Agora em 2016, ou agora recente em 2019, a estampa está no corpo, nas tatuagens, né? Como que mudou, né? Quer ver como é que se lia jornal na época? A época passada você encontrava um monte de gente enfileirada e eles estavam lá, ó, lendo o jornal, tá vendo? Uma fila
talvez procurando uma vaga de emprego. Hoje, todo mundo enfileirado com o celular na mão, né? Hoje o jornal virou virtual, todo mundo nas redes sociais. Essa é a diferença, né? E agora, e se a Mona Lisa fosse pintada nos dias de hoje, hein? Olha lá como é que seria a Mona Lisa. Meu Deus do céu. Que situação. Todo mundo hoje quer fazer plástica, botox, preenchimento de lábios, né? Olha aí. Né? O que você prefere, o passado ou prefere hoje? Fica a pergunta aí para você em casa. Você pode, inclusive, mandar comentários dessa época, o que você fazia nessa época, através do nosso WhatsApp aqui para a gente ir conversando. Falando no WhatsApp, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Paçoca, sempre manda um alô para a gente, para o Ratolino, que é radialista lá na Rádio Cultura, está pela cidade, um cara muito trabalhador, um parceirão. Meu irmão, um forte abraço a você, Ratolino. O Picafio, lá do Jardim Água Verde, ele também que é um guerreiro ali com o bairro. O Paraná, o Pastor Paulo, o Frei Rodrigo, todos eles que a gente vai encontrando, vai conversando. Quero mandar um abraço para todo mundo. Deixa eu ver se eu tenho aqui algumas mensagens de WhatsApp. Aí eu já vou chamar nossos convidados. É isso aí, Renato. Vamos ver quem que falou aqui. Não citou o nome, que é isso aí, Renato. Poderiam os prefeitos pensarem mais nos jovens, porque não investir em barracão de emprego como se fosse jovem aprendiz e dar mais oportunidades a eles. Não ter que fazer, pode aprender. Não pode, hein, Brasil? Deixa eu entender aqui. A eles não ter o que fazer, podem aprender. É bem isso daí, né? Se você não dá oportunidade aos jovens, eles ficam vulneráveis, né? À marginalidade, ao mundo do crime, enfim, são tantas coisas que acabam trazendo dificuldades, não só para a família deles, como para a sociedade como um todo, né? Sem sombra de dúvida, né? Agora, o jovem no Brasil parece que está esquecido, né? Uma coisa boa aconteceu no final do governo passado, que foi a instalação, por exemplo, do primeiro colégio militar no interior do estado do Paraná. Foi feito em Londrina, ali no Jardim Santa Rita. Essa ideia, por exemplo, dos colégios militares, até o presidente Bolsonaro se propôs a fazer isso daí, seria interessante também. Dar uma qualificação, um rumo na vida, né, ao cidadão, e trazer de volta o respeito, a disciplina, porque hoje está faltando muito isso, né? Mas o nosso jovem realmente anda abandonado, né? Aqui em Rolândia nós temos quantas pessoas poderiam estar dando cursos para esses jovens, ensinando, né? Mas quem que tem que ser a mola propulsora de tudo isso daí? É o poder público, né? A prefeitura, que é, na realidade, a grande responsável para fazer as coisas acontecer, né? A gente vê muito cidadão de bem fazendo isso daqui em Rolândia, mas se a prefeitura colocasse a mão na massa de verdade, eu tenho certeza que Rolândia teria um futuro muito brilhante. E olha, hoje nós estamos na era digital, tá, gente? Hoje nós precisamos preparar a meninada, porque hoje eles dominam celular, computadores, tudo. Então não é só pensar num curso lá para jovenzinho aprender a fazer unha, não. Hoje nós temos que ir muito além e transformar a Rolândia, quem sabe, num centro tecnológico, assim como aconteceu em Pato Branco há 20 anos atrás. Vai lá em Pato Branco hoje e vê a diferença de uma cidade que tem um centro tecnológico. Pato Branco hoje é um grande exemplo. E Pato Branco hoje deve ter uns 15 mil ou 20 mil habitantes a mais que a nossa cidade. Mas há 20 anos atrás não tinha, não, né? A cidade cresceu, se desenvolveu. Se você for buscar a quantidade de mestres e doutores que tem em Pato Branco, olha, você se assusta de ver a qualidade que existe ali. Boa noite, Renato. Parabéns pelo programa, o Manuel, aqui do Jardim Nobre. Um abraço, Manuel, obrigado. A Isabela também assistindo a gente. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Gosto do que você fala, a linguagem do povo. É a Rosângela lá de Prado Ferreira. Alô, Prado Ferreira. Boa noite, obrigado pela audiência. É isso aí, a gente tem que falar aqui fácil, né? Para as pessoas entenderem. É isso mesmo. Pode ir mandando aqui, o Milton Alves também mandando um abraço para a noite. Boa noite, meu amigo, estamos ligados. Obrigado, Miltinho, obrigado a todo mundo ligado aí. O Zé Roberto, estou vendo que está entrando aqui. Também, ele fala aqui, inclusive, da época dele. A época dele, ele tomando vacina, não era gotinha, não. Era na pistola, é verdade. Eu cheguei a tomar vacina na pistola. Os meninos aí não conheceram essa fase, não, né? Vocês são mais novos, né?
O meu era na pistola, rapaz, e precisava de uns 2 para segurar, hein? Porque o negócio doía pra caramba. Hoje tem um Zé Gotinha, né? Tudo tranquilo, meninada, tudo bem. Gente, eu vou pedir para os meninos um rápido intervalo. Eu vou, na sequência, nós vamos nos posicionarmos aqui. Vou estar recebendo 3 pessoas aqui e vamos falar de um assunto extremamente importante. Não saiam daí, porque esse assunto mexe com a vida de milhares de pessoas aqui de Rolândia, da nossa região, e milhões de pessoas do Brasil que têm essa dificuldade, e nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco no nosso programa. Nosso intervalo é rapidinho, não saia daí, nós já voltamos. A câmera é essa da frente. Muito bem, estamos de volta com o programa do Renato Sartori. Primeiro, antes de eu entrar na entrevista, nós descobrimos aqui no intervalo que o Thiago é do tempo da vacina de pistola, sim. O Thiago não é tão novinho, não. Ele quis passar por brotinho aqui, mas tá bem andado já. E o cheirão acho que também, viu? Aliás, chegou aí a imagem do Zé Roberto aí. E outra coisa importante, eu estou recebendo aqui algumas fotos de pessoas assistindo a TV, tiram a fotografia e mandam aqui para nós. Isso é legal, eu fico feliz das pessoas estar ali assistindo. Entrou agora também aqui assistindo, aqui mandando boa noite, o Adilson Dalbal, lá do Jardim
Belo Horizonte. Adilson, um abraço para você, para sua esposa. Felicidades, meu irmão, ele que tem um trabalho muito grande lá na secretaria. Estamos te assistindo pela primeira vez, nota 1000, Rosângela e Isabela, aqui do Jardim América. Seja bem-vinda, acompanhe sempre o nosso programa, Rosângela e Isabela. Na minha época, deixa eu ver aqui que não falo o nome, chama Adenilson. Na minha época tinha companhia, tinha o CIA, e nos tempos ele trabalhava e ganhava R$50. Bons tempos do CIA, né? Aliás, eu me lembro de visitar o CIA no tempo que eu era vereador. Lá tinha as oficinas, tinha inclusive uma escola de panificação para padeiros. Tem muitos padeiros hoje que trabalham aqui nos mercados, em padarias, que foram formados no CIA, né? Tempo que o Vaquinha era ali o diretor, depois foi o Polaco, enfim. São as épocas de Rolândia. Infelizmente nós falamos que Rolândia cidade tinha, né? Tinha isso, tinha aquilo, tinha aquele outro, né? Mas ainda não podemos perder a esperança que vai melhorar, né? As fotos baixou aí? Então bota lá a pistola para o pessoal ver como é que era. Aí, ó, Zé Gotinha era para os fracos. Minha geração a gente tomava, era tiro, que era a pistolinha. Não era fácil não, gente. Esse menininho ali é corajoso para foto, né? Mas eu dava um trabalho danado para minha mãe, posso ter certeza disso. Me recordo muito bem. O posto de saúde no meu tempo era ao lado da prefeitura, é um prédio onde hoje ali é uma parte do fórum. Eu lembro que eu ia ali para tomar vacina, não era mole não. E tem imagens das pessoas assistindo o programa Renato Sartori? Coloca aí pra gente. Eu estou virado aqui para mim ver na tela o que está aparecendo, tá, gente? Ah lá, o pessoal, é o Júnior que está assistindo a gente, falou: Renato, estamos ligados em você. Tá lá o Renatão, lá na TV do Júnior. Gente, muito bem, vamos para a nossa entrevista aqui e vocês vão ver que é uma entrevista totalmente diferente. A gente sempre traz os entrevistados, anuncia os nomes, mostramos as pessoas, mas a razão de eu trazer essas pessoas, vocês que acompanham sempre o nosso programa, sabe da nossa preocupação também com as famílias, com as dificuldades que as pessoas passam. E hoje nós temos no mundo aí ofertado de forma gigante a quantidade de drogas, e temos também as drogas lícitas, como é o caso do álcool, né? O alcoolismo, você tem todo o direito de ir no mercado, no bar, comprar, e muitas vezes as pessoas têm dificuldades, até por ser uma questão de saúde, de muitas vezes se livrar da dependência do álcool. Então, nós trouxemos aqui membros dos Alcoólicos Anônimos. E uma das coisas que os Alcoólicos Anônimos preservam é justamente a sua imagem, né? Por isso que chamam-se Alcoólatras Anônimos, que são um grupo de pessoas, né, que vem fazendo esse trabalho, que também já passaram por essa fase de dificuldade no alcoolismo. Então as imagens deles vai ser desfocadas, vocês só vão ter as vozes, tá? Mas eles estão aqui, são 3 pessoas, também não vou citar os nomes, até pela regra deles, mas nós vamos entender muito sobre os Alcoólicos Anônimos, né? E pode com certeza nessa entrevista ajudar muitas pessoas e muitas famílias. Até vou fazer uma colocação depois aqui no meio, porque o alcoolismo ele acaba atingindo a família num todo, né? Num todo mesmo. Então nós temos esse cuidado de trazer para as pessoas essa oportunidade. E muitas vezes as pessoas não conhecem os Alcoólicos Anônimos, então nós estamos trazendo no programa hoje essas pessoas para falar sobre essa comunidade tão importante. Eu sempre digo o seguinte, que essas pessoas que fazem parte dos Alcoólicos Anônimos, eles têm um trabalho muito grande, no caráter voluntário, tá? De homens e mulheres que se reúnem para alcançar e manter a sobriedade. Quer dizer, não é só alcançar a sobriedade, é mantê-la, né, durante a vida. E a abstinência total da ingestão de bebidas alcoólicas, né? Os primeiros grupos surgiram nos Estados Unidos em torno de 1935 e devido aos bons resultados, a ideia foi tomando conta do mundo, né? E aqui em Rolândia nós temos também há muitos anos os Alcoólicos Anônimos, né? E que fazem um trabalho extremamente importante, prudente
e também sem custo de taxa, sem aquela coisa de juramento, aquela pressão toda. Ali é para a pessoa se conscientizar do problema que ela está passando. Bom, eu fiz um breve resumo da pessoa que está em casa, mas quem pode falar melhor mesmo sobre os Alcoólicos Anônimos são as pessoas que estão aqui. E uma das grandes perguntas que chegam para a gente, através do contato que a gente tem com as pessoas, e hoje é uma preocupação muito grande que a gente, até como membro da sociedade, começa a observar. Muitas vezes as mulheres hoje estão mais, digamos assim, viciadas ou interagindo com o mundo do alcoolismo que os próprios homens. A gente vai em festa e se assusta. Essa é uma realidade, vocês também trabalham muito isso, o trabalho junto às mulheres nos Alcoólicos Anônimos? Sim, realmente as mulheres estão assim se envolvendo e não admitem, não percebem, acham que bebe socialmente. Mas eu tenho uma filha de 23 anos que ela fala: mãe, nas festas os rapazes se assustam porque elas não se dão conta disso. E a gente percebe isso nas festas justamente. Vocês, além obviamente de tratar do homem e da mulher, vocês têm um trabalho muito forte com a família, né? Porque é óbvio que muitos podem ir por conta própria, mas a grande maioria tem dificuldade para chegar até lá, né? Aí entra um grupo familiar. Como é que é feito esse trabalho? Quem que pode me responder? Esse trabalho, lá nós trabalhamos os 12 passos, as 12 tradições e os 12 conceitos do Al-Anon, né? Os 12 lemas, porque a família, ela fica muito doente. Eu, quando cheguei numa sala de Al-Anon, eu cheguei totalmente doente, desequilibrada, né? Primeiro eu fui me curar para depois levar ao meu familiar, né? Sim. E essa doença, ela já vinha há muito tempo me atingindo, já vinha lá do meu pai, da minha mãe, né? Eles eram todos alcoólicos. E me casei, né, com um alcoólico também. Então, assim, a nossa... Se conheceram no bar? Não, eu não tenho a doença, graças a Deus. Ah, sim, você acabou entrando por causa dele. Por causa dele, para ajudar, perfeito, né? Perfeito. Então, e hoje, graças a Deus, assim, a nossa família é uma bênção, né? Depois de 4 meses que ele estava em sobriedade, eu fiquei grávida de gêmeos, com 44 anos, né? Hoje eles estão com 19 anos, graças a Deus, e a nossa família é uma bênção. Hoje eu agradeço ao programa, né, dos 12 Passos, o Al-Anon, que mudou a nossa vida, sabe, de uma maneira assim que surpreendente. Al-Anon, para quem não pegou, é a abreviação de Alcoólicos Anônimos, né? Então as pessoas resumem Al-Anon, né? Você me permite? Sim, com todo direito. A companheira falou de 12 passos. Alcoólicos Anônimos trabalha o programa de recuperação, chama-se os 12 passos. O primeiro passo fala especificamente da impotência que o doente alcoólico tem em relação ao álcool, né? Esse passo, eu costumo dizer que ele é inegociável. Se eu quero conseguir alguma melhora na minha vida, o primeiro passo é inegociável. Os outros 11 passos, eles são uma sugestão de mudança de vida, ou seja, conhecer um poder superior na maneira que ele concebe, fazer um inventário moral minucioso, inventário moral a respeito, admitir perante Deus, perante ele mesmo e um amigo, uma pessoa de confiança, a falha dos seus caráteres, né? Os seus principais pecados, digamos assim. E depois o programa passa para fazer reparação, né? Porque a doença da família, muita gente foi atingida, né? Patrão, companheiros de trabalho, parentes, amigos. Então existe uma sugestão de fazer-se uma reparação. E depois de tudo isso, né, quando a pessoa consegue entender consegue fazer o programa bem feito, o 12º passo é ajudar alguém.
né, que é o fechamento de tudo que se espera, né? Eu costumo dizer assim, eu recebi de graça, né? Eu pessoalmente não tinha a menor intenção de parar de beber, né, e de me drogar, que eu sou cruzado. Aconteceu de as coisas ficaram tão ruins na minha vida que eu tive que tomar uma atitude, sei lá como. Eu costumo dizer que foi um ato da providência divina, tá certo? Que me contemplou com uma segunda chance. Providência divina da maneira que eu aconselho, né? Cada um acredita no que bem entender. E aí o 12º passo é a gratidão, né? É levar a mensagem para alguém, ajudar quem puder, da maneira que puder. Então, o nosso programa de 12 passos é esse. E tem as 12 tradições, e uma das tradições, né, é o que é responsável pela imagem desfocada, né? Sim. Nós nos baseamos, como é que é? Na atração. E não na promoção. Na promoção. Sim. Tá certo? Agora, a gente precisa ir muito do que está acontecendo aqui hoje. Essa divulgação, esse chamamento, né? Porque na realidade você tocou num assunto que eu acho primordial. O primeiro passo é a pessoa reconhecer que tem o problema. Eu acho que esse é o grande segredo mesmo, não tem, né? Porque a pessoa acha que ele bebeu, ele não está incomodando, ele vira o centro das atenções, até vira o bobo da corte, e não percebe o que está acontecendo. Justamente. Né? Colocando a vida dele muitas vezes em risco e a vida de outras pessoas. Justo. Aliás, o álcool é um dos fatores primordiais para a violência doméstica, para acidentes de trânsito e uma série de fatores que rebate na sociedade imediatamente. Né? Os americanos, que são bons em pesquisa, né, eles afirmaram que os gastos em função de alcoolismo superam as centenas de bilhões de dólares. Ah, sim. Para a economia deles. Eu trouxe aqui no mês, nós tivemos o mês amarelo, eu não me lembro que mês que foi, que falava sobre o trânsito. A gente traz os números dos acidentes de trânsito, quanto que o Ministério da Saúde gasta com os acidentes de trânsito. Daria para nós termos uma saúde muito melhor, mas sem dúvida nenhuma. Mas porque a pessoa que sofre acidente de trânsito, ele já tem a prioridade na hora que chega, né? Então, é sala cirúrgica, é todo o tratamento, né? E não tem jeito. Eu não me lembro os dados, não vou aqui dizer, mas eu lembro que era mais de 60% está envolvido com o álcool, né? Então, é um problema de saúde pública. E tem agressão à esposa. Sim, é um problema familiar. Entendeu? Que também envolve isso. E deixa eu só falar mais uma coisinha a respeito do primeiro passo. O cara, quando nos procura, se ele não for por ele, pensando nele, não rola. Porque quando a pessoa fala, mas eu fiz muito a minha família sofrer, fiz meus filhos sofrer, é conversa fiada. Né? Isso pode até motivá-lo depois. Sim. Mas o primeiro passo, né, a admissão da impotência, está intimamente ligado à vontade dele de melhorar. E ninguém consegue, a não ser ele, dizer. Depende, eu sempre falo, determinação, força de vontade, enfim, tudo isso é elementos que não dependem de terceiro, é da pessoa mesmo, né? Tem que ter, né? E explica direitinho para a pessoa que está em casa essa impotência, a pessoa que não entende que precisa de ajuda. A questão da impotência... o que ele acha que vai ser a qualquer momento. Nós somos impotentes em relação a um monte de coisas, tá certo? O que os nossos filhos decidem fazer, né? Eu tenho uma dificuldade imensa, mas eles resolveram traçar a vida deles, então eu sou impotente também em relação a isso. Então a palavra impotência, ela é ampla, né? Mas para a gente resumir, é o seguinte: eu não consigo, meu organismo, ele não metaboliza o álcool como de outras pessoas. Isso é uma questão de saúde minha, pessoal, genética, comportamental, não sei. Mas eu não consigo tomar uma e parar. Não é falta de caráter,
porque eu tive uma mãe que me criou e muito bem, entendeu? Não é falta de força de vontade, não é porque eu sou sem vergonha, eu me tornei tudo isso depois, vagabundo, sem vergonha, não gostava de fazer nada. Eu me tornei depois. Por causa do álcool? Por causa do álcool, mas antes então, não adianta absolutamente nada. A Suzy pode depois corroborar. Se eu tomar um gole, eu não paro. Não paro. E começa do zero de novo, digamos assim. É físico a questão. A Organização Mundial da Saúde define o alcoolismo como uma doença, né, incurável, que te leva fatalmente à morte, mais cedo ou mais tarde, ou à loucura, ou à cadeia, e que só existe um tratamento para ser feito, que é se abster. Opa, então eu tenho uma doença, não tem remédio, o meu remédio é me abster completamente. Se eu fizer isso, eu vou viver muitos e muitos e muitos anos bem. É porque o alcoolismo é uma coisa, os estudos comprovam, é genético, né? Tanto que tem pessoa que bebe e não acontece absolutamente nada. Ele pode até beber um pouquinho a mais, mas no outro dia ele não vai estar dependente daquilo. E tem pessoas que é aquilo lá, ele está, sei lá, 20 anos, mas se ele cair, ele vai querer começar tudo de novo, e aí volta a fita lá atrás, rebobina ela, porque se perdeu ali, quer dizer, se perdeu não, foi 20 anos de qualidade de vida que ele teve, mas para o problema de saúde que ele tem do alcoolismo, começa tudo de novo, né? A família tem um fator primordial nisso aí, porque primeiro é os primeiros que sofrem, né? Uhum. Porque, aliás, tem uma frase que diz assim, que o alcoólatra bebe, mas quem fica tonto é a família, correto? Isso. Porque a família fica toda ali perdida, muitas vezes sofrendo agressão, muitas vezes vê o seu pai, ou o seu irmão, o seu cunhado chegar, muitas vezes todo machucado em casa, que apanhou na rua, porque bebeu, entendeu? Todo mundo faz o que quer com ele, enfim, essas coisas todas. Qual é o propósito da família, de fato, ali? Seria participar também para entender o contexto que esse cidadão ou essa cidadã vive? Sim, Renato. O primeiro passo é admitirmos que era impotente perante o álcool e tínhamos perdido o controle de nossa vida. Então, quando meu marido chegava em casa embriagado, com um litrão, eu tacava no muro e quebrava. Ele ia lá e buscava outro. Né? Então não adiantava eu jogar, quanto mais eu jogava, mais ele buscava. E mais dinheiro gastava, né? Mais dinheiro gastava. Então, e aí eu indo para uma sala de Al-Anon, né? Aí eu fui entender o primeiro passo, que não adiantava eu jogar fora, que ele não ia resolver o problema. O problema é que a mudança tinha que começar em mim, porque eu também estava muito doente. Aí, com a minha mudança, ele conseguiu chegar até uma sala de AA. Então, hoje, nós estamos, assim, trabalhando juntinhos, né? Já há alguns anos, né? E é uma maravilha, sabe? Para a família se recuperar, para os filhos, né? Esse testemunho é muito importante. As pessoas que estão aqui já passaram por isso, sabem as dificuldades. E são exemplos que as coisas, quando a pessoa quer, acontecem. As coisas realmente acabam funcionando, né? Nós temos aqui uma pessoa que passou boa parte da vida também numa situação difícil, que ela me contou, problemas de família, e hoje, quando vai em festa, ela mesma fica impressionada de ver as pessoas que perdem o limite na hora que bebem. Porque perde mesmo, digamos que perde a linha com carretel e tudo, né? Sim. E hoje você assistindo do outro lado do balcão, dá uma diferença muito grande. Sim, Renato, é assustador. Quando eu me sinto assim, muito feliz, porque é possível ser feliz, curtir a festa do começo ao fim, sóbria. Porque eu só me via poderosa, assim, descontraída, alegre, e curtia a vida estando alcoolizada. Isso há 45 anos atrás, né? Que desde os 13 anos de idade eu fui numa tal chamada Festa do Chopp, que se comprava o ingresso, ganhava uma caneca linda e tomava todas à vontade. E aí eu desenvolvi minha doença. Open bar, como chamam hoje. Isso, o open bar. E aí
Eu fui encaminhada pela minha psicóloga, que eu faço psicoterapia há 6 anos. Ela me encaminhou para o psiquiatra, que eu faço há 5 anos, psiquiatria, tomo medicamentos fortes, e eles me encaminharam para uma sala de AA. Minha filha foi para uma sala de Al-Anon, ela falou, mãe, que sofrimento, e eu revivi tudo, porque eu já estava na minha sobriedade. E eu revivi tudo, mãe, que sofrimento, que a família, eu não consigo ficar naquela sala, porque eu estou muito feliz, porque a senhora, só por hoje, porque o programa são de 24 horas, só por hoje eu me estico a mão pro primeiro gole. Aliás, essa questão das 24 horas, quer dizer, hoje eu não bebi, hoje eu prometo não beber. Aliás, é uma coisa que mexe com o psicológico mesmo, né? Alguém de vocês conta como é que é esse passo do 24 horas para as pessoas em casa entenderem? Então, Renato, a gente carrega um fardo muito grande aí por conta da doença, né? E aí, a gente, na ativa, nós prometíamos para as esposas, para os filhos, para o patrão, olha, hoje foi a última vez, eu nunca mais vou beber. O nunca pesa muito. O nunca pesa muito e assim, quase 100% das vezes, deu 2 semanas que a coisa deu uma acalmada, o cara volta a beber e toca todo aquele terror de novo. Quando eu passei por uma internação, e quando eu saí, né, dessa internação, o psiquiatra me judiou muito lá na clínica, né? Ele falou, ele não mentiu, né? Mas ele falou que eu era um cara falido, que eu era um zero à esquerda profissionalmente, psicologicamente, tudo. O cara acabou comigo, literalmente. E eu, meio de birra, jurei pra mim que eu ia ficar 1 ano sem beber, eu ia voltar naquela clínica e jogar na cara do psiquiatra isso. Mas, rapaz, você sabe que com 1 ano sem beber, eu costumo falar isso, eu gosto muito dessa frase, o universo conspira. A tua vida vai melhorar, mesmo que você não queira. Sim. Deu 1 ano, eu falei, e agora? O que eu faço? Eu vou renovar meu voto, vou ficar mais 1. Cara, mas é um peso muito grande. Eu não tinha um programa, não tinha um apoio. E isso vai se tornando uma coisa difícil de carregar, né? Então eu costumo dizer assim, o poder superior se encarregou de trazer Alcoólicos Anônimos para Londrina. Um pessoal de uma empresa estatal que tinha um financiamento para funcionários não trabalharem e para cuidar disso, veio a Londrina e começou um grupo de Alcoólicos Anônimos em Londrina. E o AA tem uma literatura extensa, imensa, muito boa. Muito, eu aprendi demais, eu gosto muito de ler, eu aprendi demais com isso. E tinha um livrinho pequenininho, assim, capinha amarela, que chamava Vivendo Sóbrio. E eu peguei esse livro e estava lá, o programa das 24 horas. Eu li. Cara, aquilo me salvou a vida naquele momento. Você pensou, é isso que eu preciso? É isso que eu preciso. Eu não preciso ficar jurando, eu não preciso ficar emburrado, embirrado, sofrendo porque eu não estou bebendo, só tampado a garrafa. Não, se eu conseguir 24 horas, e amanhã eu vou renovar, vou falar com o meu poder superior, na maneira que eu concebo, pedir ajuda. E mais 24 vai rolando, e mais 24 vai rolando. E nesses 24, quantos anos fazem? 33. Você vê o poder que dá, né? Por isso que esses grupos são muito importantes, porque tem ali uma condição, não só do exemplo deles, mas também de alguns desenvolvimentos de coisas que funcionam, né? Que não adianta a pessoa em casa achar que ele é super-herói. Aliás, eu sempre brinco, né? Tem muitos amigos meus que muitas vezes estão naquela vida louca tal, e muitas vezes a gente vê, muitas vezes a pessoa que bebe, ele se acha isso, né? Super-herói, né? Eu falo, cara, tu não usa cueca por cima da calça, tu não é super-herói, né? Porque você pega os super-heróis, todos eles usam cueca em cima da calça. Você não é super-herói. Nós somos gente e somos passíveis de erros e de acertos, mas nós temos o domínio da nossa vida, né? Então muitas vezes a pessoa bebe e acha que é o bambambam, né?
E aí eu vou sair sozinho. Muitas vezes você está patinando. Então busque, olha que coisa bacana que existe em Rolândia há muitos anos, né? Se você da família tem alguém, aconselha, comece a trabalhar para que a pessoa, quem sabe daqui a alguns anos, fala, puxa, né? Hoje eu estou há tantos anos, há tantos dias, sei lá, 365 multiplicado por 33, dá dias pra caramba, né? Se for colocar em horas, então, mas olha que coisa boa, você se restabelece a vida, né? E eu acredito que a família voltou a ganhar vocês, né? Porque... eu tenho uma condição meio diferente, porque eu era um traste tão grande que eu não cheguei, até os 29 anos, eu não cheguei a ter uma namorada. Porque o esforço... O teu grande amor era a bebida. Isso, a bebida e as outras drogas que entraram. Então eu não tinha tempo para pensar em outra coisa, né? Eu fazia uma universidade federal, um curso que eu sonhava em ser, foi pro saco, entendeu? Relacionamentos, mesma coisa. O que a minha mãe e minhas irmãs sofreram na minha mão foi uma grandeza entendeu? Então eu tinha essa condição, quer dizer, eu não tinha mulher e filhos, graças a Deus, mas não é o comum, né? A maioria é casado, tem sua esposa aqui, né? E é uma dificuldade imensa de trazê-las a minha mãe, ela foi numa reunião de Alcoólicos Anônimos, entendeu o que acontecia comigo. Você entende? E deram um livro para ela e falaram de Al-Anon para ela. Entendeu? Eu sou absolutamente fã de Al-Anon. Al-Anon salva a vida, ajuda a salvar. Olha aqui, uma telespectadora mandou, ela não se identificou. Eu sofro com isso com meu esposo. É muito difícil. A pessoa perde totalmente o controle, se transforma em uma outra pessoa. E a pessoa diz, isso mesmo, ele não vai mais beber, eu não vou mais beber, mas assim desse jeito passa uns dias e outro e volta tudo de novo, né? Então é bem o que a gente coloca aqui, né? Quem sabe, eu falo que se nós conseguirmos ajudar uma pessoa, o programa já está ganho, né? Porque a gente vê sofrimento, eu acompanhei já alguns casos muito de perto, a gente vê toda a dificuldade que existe entre a família e mexe com todos os setores. Você mexe na estrutura familiar como um todo, porque vai a parte financeira no meio, às vezes a pessoa chega a um ponto de perder emprego, quando o casamento não acaba, filhos, aí quando se separa a gente sabe como é que é, aí se perde tudo mesmo. Mas hoje está entrando muito novinho também, né? Muitos jovens começando a beber muito cedo. Uma das nossas entrevistadas aqui começou com 13 anos. E hoje também existe isso daí. Então, e os pais muitas vezes não têm o que fazer, né? Essa é a grande dificuldade. Porque o jovem, contaram uma mentira para os jovens e eles acreditaram que é cruel. Que eles têm que aprender por conta para depois tocar a vida. Não precisa, cara. Não precisa ficar 10, 20, 30 anos sofrendo para depois ir procurar ajuda. Acredita que o pai fala, acredita no que alguém que passou por isso fala. Você não precisa, o jovem não tem a necessidade de acabar quase com a vida dele por conta de um fato cultural. Não, mas se eu não aprender por mim mesmo, não vale. Eu quero fazer as minhas experiências. Tá bom, faça experiências com faculdade, com cursos, com mergulho, com qualquer coisa, mas não se arrisca no álcool, não. Aliás, muitas vezes acontece muito em festa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não bebo. Não vou dizer que eu não bebo álcool, eu bebo. Mas falar assim... até na minha casa, se chegar alguma pessoa lá, tem até uma cerveja lá para os amigos. Falar que eu cheguei um dia em casa com vontade de tomar uma cerveja. Até tem amigos muitas vezes que veem eu tomando cerveja. Mas você toma cerveja? Não, eu tomo cerveja, mas ali um dia ou outro, né? Mas eu já passei muito por isso. Desde quando eu era pequeno, eu vi os amigos, dava a impressão que se você não bebesse, você não era homem.
você não precisa disso para afirmar nada para ninguém, para com isso. Aí chegou um ponto que meus amigos entenderam que eu não bebia. Muitas vezes eu fazia o churrasco, sempre um gritava lá na sala de aula, né? Não esquece a coca do Renato, hein? Porque sabia que eu não bebia. Quer dizer, e a maioria eu vejo que bebe muitas vezes para se autopromover ali naquele encontro, e que na realidade ele está dando uns passos largos para um precipício na vida dele, né? Então a pessoa tem que ficar muito ligada a isso, e a gente não precisa provar nada a ninguém, não. Imagina, leva a tua vida, né? E muitas vezes é um caminho sem volta. Algumas pessoas se recuperam, outras não têm volta, outros não têm as oportunidades, né? E falando numa coisa de oportunidade, você falou em Deus e tal, os alcoólicos anônimos também tem uma diferença em relação a isso, né? Não envolve assim uma religião, não existe uma igreja por trás, quer dizer, porque muitas vezes a pessoa fica até com vergonha de ir, porque ele frequenta uma igreja e lá para os irmãos da igreja dele, ou lá para a comunidade dele, ele não quer mostrar que ele está passando por isso. Acontece isso? Sim. A gente prega, a gente fala para todo mundo, né? Onde quer que a gente esteja, que nós não temos nenhum vínculo com religião, partido político, não temos ideologia, não entramos em controvérsia absolutamente nada. Cada um tem aquilo que acredita, e se não acredita em nada também, o problema é dele, ele que resolve. Só que tem um porém. Se você observar os nossos endereços, são salas cedidas pela Igreja Católica. Entende? A gente ainda está engatinhando nessa questão de ter uma sala própria. Até porque, deixa eu até fazer um ênfase nisso aí, importante. Os alcoólicos anônimos, Al-Anon, né? Al-Anon, se vocês costumam chamar, eles não têm negócio de dinheiro, não existe isso daí. Não fazem campanha, não fazem promoção. Então, muitas vezes tem que usar salas cedidas por parte da comunidade. E muitas vezes a igreja acaba cedendo, mas é o espaço físico. Não tem... Exatamente. A gente costuma dizer bastante isso. Olha, só o espaço físico. Se a igreja exigir que naquele espaço fique uma estátua de Nossa Senhora, qualquer coisa que seja, a gente respeita. Entendeu? A gente respeita, porque nós somos... A gente está lá usando aquilo que... Né? Mas a gente sempre explica que, olha, né, isso aqui é a igreja que fez questão, nós precisamos disso. Né? Por exemplo, aqui em Rolândia, foram os vicentinos, através de um amigo, né, daqui de Rolândia, que conhecia um vereador, e eles conheciam o padre, e nos reunimos e os vicentinos nos cederam gentilmente a sala, né? O nosso grupo é pequeno, o dinheiro que a gente tem é o dinheiro que se coloca espontaneamente na sacola, e aí o valor, entendeu? Não tem, a gente não cobra de ninguém, mesmo porque as coisas estão difíceis, questão de desemprego e tal. Mas o café, a bolacha que nós servimos, nós que pagamos. A gente não aceita absolutamente nada de fora. A gente não tem cuida nada de terceiro, não tem empresário, não tem nada. A gente cuida disso. Tá? Posso falar o nosso endereço? Aliás, deve, porque eu acredito que muitas pessoas, de repente, quer saber aonde que vocês se reúnem em Rolândia. Então, nós estamos toda terça-feira, amanhã é dia de reunião. Toda terça-feira às 20 horas, na rua Piracema 49 e na Vila Oliveira, no prédio dos Vicentinos. A rua Piracema é facinho, perto ali do colégio Vila Nueva, né? Tem a Rua Jurema. Esse me apertou. Não conheço. Não, a Rua Piracema. Mas é uma ruazinha pequena. É uma rua pequena, uma rua curta, fácil de achar. Na Vila Oliveira, toda terça, 20 horas. Se tiver dificuldade, alguém que não anotou, pode procurar aqui na TV, que nós temos o endereço, entendeu? Encaminhamos as pessoas para lá. Renato, mas o que fazer se a gente... Aí eu vou transferir a pergunta, tá? O que fazer se a gente tem alguém na família e a pessoa não aceita fazer o tratamento? Como fazer com que ele participe desse programa? O que a família pode fazer então?
Aqui em Rolândia, nós não temos ainda uma sala de Al-Anon, né? Uma pena. Uma pena. Mas em Londrina? Em Londrina, nós temos 2 salas de Al-Anon, né? E eu posso deixar o meu telefone para as famílias entrar em contato. Vai que tem alguém lá em Londrina, ou que eles queiram fazer uma visita para nós lá, que é perto, né? Não é tão longe. Não é tão longe. Né? Então, a pessoa que mandou pode mandar aqui para nós, aqui na TV, tá? Que nós vamos passar o telefone, então, nós não vamos dar o telefone no ar, obviamente aqui, mas vamos encaminhar para essa pessoa, porque Londrina, obviamente, tem mais estrutura, Sim. eu senti isso daí, né? Para poder, então, estar ajudando a família até... Porque você passou por isso também, né? Sim. De como a família tem que tratar a pessoa para que a pessoa, então, possa chegar ao famoso primeiro passo. Sim. Correto? Sim. Primeiro é a família. Eu gosto muito desse tipo de abordagem, né? A pessoa... Acontece muitas vezes assim. A família vai na reunião e, com o passar do tempo, a família começa a se sentir segura, começa a se sentir menos culpada, porque no fundo acham que eles são os culpados, ou, né? Fica codependente, né? Então, na medida que as coisas vão melhorando e a família para de brigar, para de tacar as coisas, dá uma pulguinha na orelha do cabra, entendeu? Fala, mas peraí, onde que minha mulher está indo? Porque ela não briga mais, as coisas estão melhor, ele acaba... por ciúmes ou por qualquer coisa, também indo numa reunião. Ele acaba abrindo o espaço que precisa. Isso, ele abre a guarda. Abre a guarda. E aí a gente está lá esperando, né? Então, em Londrina, na segunda e na sexta que tem a reunião do Al-Anon, tem também do AA no mesmo espaço, né? De tal maneira que os dois, tanto a família quanto o dependente, tenham... a ajuda que eles precisam. Então, você que passou a mensagem para nós aqui, pode depois entrar em contato aqui na TV, que nós vamos passar o telefone deles, então, e você pode se dirigir a Londrina. Muitas vezes é um esforço que vale a pena. Vale a pena, sem dúvida nenhuma, porque a gente vê todas as dificuldades com que a pessoa passa e as famílias, né? E, no fundo, o que a gente quer ver é as pessoas livres, libertas de tudo isso daí, né? Mas sempre com acompanhamento. A pessoa não pode piscar, correto? Sim. Senão, volta tudo. Arapongas também tem um grupo familiares. Eu estava me esquecendo. E vocês encaminham a pessoa para onde que ele acha mais fácil. Eu não sei o dia da reunião em Arapongas. Ele acha mais fácil. E é muito importante, pessoal, vocês que estão aí acompanhando o programa, até alguém que está, de repente, acompanhando o programa, não é problema na sua televisão, está desfocado, porque nós estamos entrevistando o pessoal dos Alcoólicos Anônimos, né? E eles têm por tradição manter o anonimato, mas é um tema tão importante que nós, obviamente, que não vamos jamais deixar de ter uma entrevista com eles por causa disso. Porque o que nós queremos é ajudar as pessoas, né? Ajudar as famílias. Quantas pessoas em situação difícil como esse, né? E a gente tem, obviamente, que entender cada coisa no seu lugar. Acontece também da pessoa ter as recaídas. Isso quer dizer que vocês, quando acontece isso, também não muda nada. A pessoa tem as portas abertas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A recaída, ela faz parte do processo, né? Logicamente que a ressaca moral depois de uma recaída é terrível. Alguns não retornam, né? Mas quem retorna, às vezes retorna mais atento, né? Porque a recaída não acontece no dia que ele bebeu. A recaída vem sendo construída há tempos por comportamento, começa a faltar na reunião, você entende? Ele vai se auto-enganando. Exatamente. É isso. Aí quando vê, tá no buraco de novo. Aí começa todo o trabalho novamente. Sim. Então, eu posso dizer também, Renato, que eu sou membro há 2 anos e 3 meses do AA,
e estou limpa, com total sobriedade, sem esticar a mão no primeiro gole de qualquer álcool, que o meu estrago era somente cerveja e chopp, mas estava só graças ao poder superior que hoje eu estou viva, porque eu bebia sozinha e dirigia bebendo. E sofria vários acidentes, um atrás do outro, nem terminava o sinistro no seguro do carro, era outro mentindo, porque o alcoólico, ele é muito mentiroso, desonesto consigo mesmo. E enquanto eu estava sendo desonesta, eu ia, nesse primeiro ano, eu ia alcoolizada, achava que ninguém percebia, e todos me acolhiam. Né? Minha família já dizia assim, ó, tem que internar, porque ela não tem mais jeito, tem que internar. Então, hoje eu agradeço ao Poder Superior e às salas como a AA, porque está salvando a minha vida e é ali que eu pratico a minha recuperação diária, indo às reuniões, porque nesse primeiro ano a gente tem uma ficha que recebe quando você torna membro, dali de 3 em 3 meses, até 1 ano, você recebe uma ficha. Aquilo é para fortalecer, porque eles usavam a ficha telefônica para ligar para o padrinho, que a gente tem um padrinhamento com quem você se identifica. E eu fiquei no primeiro ano 3 meses, mas aí a minha vontade era tão grande, eu falei, eu não vou assumir compromisso com esse não. Eu fui pro bar beber. E daí eu comecei a sentir vergonha de mim mesma. Falei, meu Deus, eu estou mentindo para mim mesma, eu estou enganando as pessoas. Eu comecei a perceber que eles estavam percebendo. Mas me acolhendo com amor, com carinho, com verdade, né? O Al-Anon também, que como acolheu a minha filha, que ela entendeu que é uma doença traiçoeira, incurável, né? Enganosa. E aí eu fui beber, eu vou assumir nada que esse não, mas eu não tinha que assumir nada. Eu não queria receber aquela ficha. Eu quis, a minha vontade de beber era maior. Porque a doença, ela é terrível. Se você esticar a mão no primeiro gole, você perde tudo. Então, eu parei de ir nas reuniões. Aí o negócio desandou. Meu café da manhã era cerveja. Eu ia no posto e falava que eu queria cerveja para fazer uma receita, que podia ser cerveja quente mesmo, e achando que as pessoas não percebiam, né? Minha filha falou, mãe, quando a senhora fala alô no celular, eu sei que a senhora tomou um copo. A senhora põe a mão na maçaneta, eu sei que a senhora pisou na sala, eu sei que a senhora bebeu. A senhora não tem vergonha de iniciar? A senhora já sai meia calibrada. A senhora chega das reuniões pior. Então tudo tem seu momento, tem sua hora, sabe, Renato? A ficha cai, é só Deus mesmo, e essa sala de AA, como diz umas das literaturas do AA, é a sala dos milagres. Posso dizer. Hoje eu posso dizer, porque eu dizia lá e mentia. Milagre, milagre, nesses 3 meses do primeiro ano. E recaí. E comecei a bater carro todo mês batendo carro. Então, hoje eu agradeço mesmo ao AA, né, ao Al-Anon também, que dá o subsídio para as famílias, né, que as famílias sabem como lidar, como houve aí essa ouvinte, né, que como fazer. Então, vá para o Al-Anon. Nós temos toda segunda e você vai estar com o telefone toda sexta-feira lá em Londrina, né, em Arapongas 2 vezes, segunda e quinta-feira. Acontece em Arapongas reuniões da Al-Anon, né? E então as pessoas vão entrar em contato. Mas hoje eu agradeço a Deus pelas minhas 24 horas. Só por hoje eu estou sóbria, mais serena, feliz, realizada na minha vida, porque... Não faz mais receita com cerveja. Não tem, nem chopp, porque era só isso para fazer o estrago, né? Mas olha, ela falou uma coisa interessante, né? E é verdade, né? A pessoa quando bebe, ele desenvolve um talento para mentira. Cria história, que eu falo que vocês colocassem no papel, nossa, dava escritores fantásticos, né? Porque cria-se muita história mesmo, né? E na realidade, dentro dessas histórias, eles mesmos estão se matando ali dentro. Não, eu gostaria de dizer um fato, que a minha filha começou a me filmar. E daí aquela história que o nosso companheiro aqui falou, né? Olha,
um ouvinte falou o ouvinte, aliás, comentou assim que nunca mais eu vou beber, me perdoe, eu excedi. Eu dizia para minha filha, em nome de Jesus, eu nunca mais, filha, em nome da sua vida. Quando era no final da tarde, no dia seguinte, eu estava no bar bebendo. É uma doença traiçoeira, enganosa, terrível, incurável. Ela filmou para mostrar que você jurava. Filmou. E daí eu estava ali, o sofrimento dessa minha filha que eu causei. E hoje eu agradeço ao AA e ao Al-Anon, né? Gratuitamente, porque até hoje eu faço psicoterapia, psiquiatria, tomo medicamento, mas é uma muleta, porque agora eu estou indo assim, em cada 6 meses, uma vez por mês, só para manutenção. Mas o AA eu participo de todas as reuniões, todas, que é o comburente. O remédio entra pelo ouvido e sai pela boca. E eu acho que o grande segredo de tudo isso é a comunidade que vocês vivem, porque ali você acaba conhecendo muitas pessoas, novas amizades e pessoas que conviveram e passaram com os mesmos dilemas, os mesmos problemas, as mesmas frustrações, né? Então acho que isso acaba um dando força para o outro e a coisa acaba crescendo, desenvolvendo, né? Posso falar para a família que perguntou? Sim. Geralmente a tendência do familiar, quando ele ouve pela primeira vez as questões de álcool, alcoolismo, ele costuma pensar assim, é absolutamente normal. Mas eu não bebo. O que eu vou fazer lá? Ele que bebe, né? Ele que bebe, ele que apronta. Eu não bebo, eu não vou lá. A pessoa, não faça gentileza, não pense assim. Não pense assim. Você vai procurar uma ajuda para você também, porque é uma doença da família. Vai ter contato com outras que conseguiram, outras que estão no caminho, entendeu? Não vai se sentir mais sozinha nesse mundo, vai ver que tem mais gente enfrentando os mesmos problemas, mas com uma postura diferente, só porque foram para as reuniões de Al-Anon. Ou seja, vai trocar experiências, vai ter motivação para enfrentar a situação, né? Quero mandar um abraço para o Antônio Evangelista, que também mandou um recado para a gente. Renato, parabéns pelo programa, você se preocupa com a nossa cidade. Aí ele fala aqui de eleições, prefeitura e tal, mas aí eu quero agradecer a ele pelas palavras. Deus abençoe você está sempre em minhas orações. Obrigado. Aproveitando o Antônio Evangelista e no que uma das entrevistadas falou, que agradece a Deus, e justamente é isso, né? Deus deixou as coisas bem claras. Isso está na Bíblia do católico, do protestante, do evangélico, todos. Está escrito lá: esforce que eu te ajudarei. Isso. Então, não adianta esperar Deus descer aqui também, não. Você tem que ter esforço, tem que ter essa vontade, essa determinação de falar: olha, eu vou correr atrás disso, eu não vou mais ficar nessa situação. E as coisas vão acontecer, né? E Deus vai dando força para a gente ir superando tudo isso daí, né? Mas olha, o assunto é tão legal que a hora passou tão rápido que vocês não imaginam, o programa já está terminando. Né? Dava tempo para nós ficar mais tempo, né? Mas eu acho que os minutos que tivemos aqui foi de grande valia mesmo, né? E sempre que precisar, o programa Renato Sartori, a TV Cultura sempre está aberta para a nossa comunidade, que nós queremos justamente como canal de comunicação, de jornalismo, é fazer essa ponte mesmo entre a sociedade, aquilo que eles precisam, e a televisão está aqui de portas abertas a vocês. Eu quero agradecer imensamente vocês de ter vindo aqui, da luta que vocês têm diariamente, né? Esses verdadeiros matam um leão por dia, tá? Verdadeiramente, né? E repete o endereço aqui em Rolante, se alguém quiser. Piracema 49, na Vila Oliveira. Toda segunda. Toda terça-feira. Toda terça-feira. Às 20 horas, na Sala dos Vicentinos ali. Então, amanhã, às 20 horas, já tem reunião. Se alguém tiver interessado, vai lá participar. Rua Piracema 49, toma um cafezinho com a gente. Toma um café, vai conhecer, vocês vão ver. O que a gente quer é as pessoas indo bem. É isso que a gente quer da nossa sociedade. Gratuitamente. Gratuitamente, isso que é importante, né? Porque hoje, quando você fala em, muitas vezes, internação, tudo, o custo é elevadíssimo. E se depende do poder público, então, aí vai tempo. Gente, muito obrigado. E Deus abençoe que vocês continuem com essa força que vocês têm
sempre. Obrigada. E eu quero agradecer você de casa, que ficou ligado no programa do Renato Sartori. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens. Uma ótima semana a todos e na próxima segunda-feira estamos de volta aqui na TV Cultura. Forte abraço!